uma série de mensagens do livro de Tiago sobre a fé e as obras. Tiago 2, 14 ao 26. Muitos acham que quando se trata de obras é só fazer caridade, doar algo para alguém, mas não é só isso. Se trata também da obediência a Deus, do temor a Deus. A mensagem diz assim: de que aproveitará, irmãos, a alguém dizer que tem fé, se não tiver obras? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Fala que a fé sem obras não salva. Tiago afirma que a fé sem obras não pode salvar alguém. Isso mostra que a fé deve ser acompanhada de ações concretas. Versículo 15. Se a um irmão ou irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhe der o necessário para o corpo, de que lhe aproveitará? Esse é um exemplo da falta de ajuda. Ele dá o exemplo de alguém que despede uma pessoa sem dar o que a pessoa precisa. Isso mostra que as palavras sem ações são vazias. Assim, também a fé, se não tiver obras, é morta em si. Então, a fé é estéril sem obras. Isso mostra que a fé deve ser acompanhada de ações para ser eficaz. Mas alguém lhe dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crê que há só um Deus, faze bens. Também os demônios creem e tremem. Tá vendo? Até os demônios tremem diante de Deus, porque eles conhecem a Deus até melhor que a gente. Eles conhecem, porque conviveu com Deus. Eles tremem. Tem muito crente que é realmente crente, não cristão, que peca e não se treme diante de Deus. E até os demônios se tremem, tem temor a Deus. Queres ver, ó homem vão, como a fé sem obras é estéril? Abraão, nosso pai, foi justificado pelas obras, oferecendo o seu filho Isaque sobre o altar. Vês como a fé cooperava com as obras e era completada por elas? Fala sobre justificação. Somos justificados diante de Deus quando Ele aprova o nosso comportamento. Aí somos declarados justos. É a justificação pelas obras, como Abraão fez e obedeceu a Deus. Se trata de obediência. Deus falou para entregar o filho dele e ele obedeceu. Que ele realmente ama o Senhor. Isso mostra que as obras são uma demonstração de fé, por esse ato de Abraão. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi tido por conta de justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, a justiça é a santidade e a obediência. Já a injustiça é o pecado permanecendo numa pessoa. É o cumprimento da Escritura. Tiago afirma que a fé de Abraão foi completada pelas suas obras e que isso cumpriu a Escritura que diz que Abraão creu em Deus e lhe foi tido por conta de justiça. Versículo 24. Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Tem gente
e diz, eu aceitei a Jesus. Aí a outra pessoa diz, então ele está salvo. Mas não é bem assim. É necessário a obediência. Tiago afirma que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Isso mostra que as obras são uma parte importante da justificação, a obediência. Do mesmo modo, Raabe, a meretriz, não foi ela justificada pelas obras, por ter recebido os mensageiros e ter feito sair por outro caminho? Essa é uma história de uma meretriz que recebeu homens que estavam sendo perseguidos. Então ela foi justificada pela obra dela. Isso mostra que as obras podem ser uma demonstração de fé em diferentes contextos. Versículo 26. Assim como o corpo sem alma é morto, assim também a fé sem obras é morta. Aí eu acredito que já deu para entender bem toda essa mensagem. Fique com Deus.